Nós temos 3 problemas, além das vantagens que ele tem, como a embalagem de alimentos principalmente, e eletrodoméstico, eletroeletrônico, enfim, ele tem várias propriedades, de isolamento térmico, acústico, leveza, baixo custo, pouquíssima matéria-prima, menos de 5% de uma embalagem qualquer de EPS, que é o nome técnico de isopor, é matéria-prima, o resto é ar, porque ele é expandido. Então, quando você faz uma embalagem que tem tantas vantagens assim, usando uma matéria-prima que vem da natureza, porque todo plástico vem do petróleo, e o isopor é um plástico, então você tem um ganho ambiental importante, diferente de outros materiais como o PET, como o polipropileno, enfim, que são 100% matéria-prima. O isopor, o EPS, é menos de 5%. Então, tem várias vantagens. Porém, no descarte, existem 3 problemas que a gente tem enfrentado. O primeiro deles é a falta de informação das pessoas, é o maior de todos. Eu tenho encontrado, Paulo também, pessoas que estudaram muito, que são formadas na área, que são biólogos, e não sabem que isopor é uma marca comercial como Gillette, como Bombril, como Coca-Cola, como tantas marcas famosas, que acabam virando sinônimo de produto. É um plástico e é 100% reciclável. Então esse é o primeiro problema. E aí é que entra a importância de veículos de comunicação como o seu, de escolas, que a gente tem um trabalho de educação ambiental com as escolas, de contar para as pessoas que isso não é lixo. O segundo problema é o descarte incorreto. 98%, sendo generoso da população, joga isso com o resto de comida. Não só isso, outras embalagens, né? E o terceiro problema é a questão do volume que ele tem. Por ser expandido, ele só tem volume e não pesa nada. Então esse é um outro mito que as cooperativas acostumaram a entender dessa forma. Por quê? Porque não tem quem quer, não tem quem compra, não tem como transportar. O transporte disso é muito caro. Então este problema da questão do volume versus o peso, a Meiva, que é uma das patrocinadoras do movimento Vira Mais, que é a empresa justamente que a empresa dela representa em toda a região aqui, a Meiva importou uma máquina que tritura o isopor, vai prensando ele como se pegasse uma esponja molhada e fosse apertando ela. Você retira toda a água, ela fica pequenininha na sua mão. É mais ou menos esse processo. Então tira os 95% de ar que tem nele. O resultado é uma massinha, que chama de pãozinho, que quando ele sai quente da máquina tem uma textura de massa de pão. E essa massinha é produzida pelas cooperativas de reciclagem e comercializada com um parceiro nosso, que chama Santa Luzia, que é uma empresa lá do Sul, que transforma isso de novo em matéria-prima e isso vira outros produtos que seriam feitos de madeira, como rodapés, molduras de quadro, perfis, hoje são feitos de plástico. Esse problema do volume versus peso está equalizado, está resolvido. Nós precisamos da ajuda de crianças, de adultos, de escolas, o trabalho que a Paula faz aqui, que está capitaneando o projeto na região, para contar para as pessoas isso, para resolver aquela questão dos 2 outros problemas. Isso não é lixo, isso é um plástico, isso dá para reciclar, isso deve ser reinserido legalmente falando, inclusive, no processo produtivo. E o segundo ponto é ter as pessoas um mínimo de consciência, passando aí logo após a utilização da embalagem, passando aí um guardanapinho, uma esponjinha úmida. Em 80% dos casos, a depender do tipo de comida que está na embalagem, você não precisa nem gastar água. Vamos pensar num hortifruti. Ela sai limpinha a bandejinha. Vamos pensar num presunto, num queijo. Ela sai limpinha. Ah, mas é uma comida com molho, é uma marmita daquelas que tem macarrão, que tem feijão. Passa o guardanapinho, passa a esponjinha. Mesmo que ela fique sujinha isso é gordura, isso não impede a reciclagem. Então aí nós quebramos, com a ajuda de veículos de comunicação e esse pessoal todo, quebramos esse ciclo de informar as pessoas, ensiná-las a fazer a coisa do jeito certo, que daí em diante todo o resto já está equalizado. Estamos falando aqui de economia circular. Neste caso desse projeto, ela está completamente fechadinha. E onde que a gente entra nisso, né? A G Embalagens, que é a minha empresa. Nós somos, como o Ivan citou, distribuidora exclusiva da Meiva há mais de 20 anos no mercado da região de Campinas. Então a gente atende Campinas, Sorocaba, Pedreira, Sumaré, tudo aqui perto dessa região de Campinas é a gente que atende. E a gente viu como uma forma de instruir a população também utilizar o Movimento Vira Mais, que existe há mais de 10 anos na empresa, que a Meiva é o nosso parceiro há mais de 20 anos,
e colocar isso dentro da nossa empresa e usar como modelo de negócio também a sustentabilidade e não só a reciclagem no sentido ambiental, mas também educacional e social. Porque essa reciclagem, ela traz emprego para as pessoas que trabalham nas cooperativas, ela traz receita e, além disso, ela pode ajudar na educação da população. Porque, por exemplo, recentemente saiu uma matéria de que a maior rede de reciclagem de Campinas, que é a Reciclamp, eles estão trabalhando com 40% da capacidade deles, porque as pessoas não estão reciclando. Então, a GIM, como empresa, viu isso no mercado, viu essa deficiência e, em parceria com a MEIO e com a Santa Luzia, a gente está colocando a reciclagem de isopor aqui na região de Campinas. Isso passa pela conscientização da população, das cooperativas, de escolas. Nós temos um trabalho muito legal que chama Projeto Amigo da Natureza. Então a gente vai até a escola, seja pública, privada. Nosso público-alvo para esse projeto é 5º a 9º ano, essa primeira etapa, né, do fundamental, e a gente leva essa informação para as crianças. Porque a nossa geração ou não aprendeu nada ou aprendeu tudo errado. Então é difícil você mudar a cabeça de um adulto. Então o que nós descobrimos há 12 anos atrás, lá em 2007, quando começamos esse projeto? Eu educo a criança, ela cobra do pai e da mãe, da família, e ela, em crescendo, se tornando um adulto, ela vai começar a pensar de uma forma diferente. Sair daquela economia que a gente foi educado de comprar, usar e descartar, para uma economia dos R's, né? De reduzir, reutilizar, reciclar, repensar atitudes, que é o 4º R que eu ensino para a criançada. E a gente está trazendo também, num segundo momento, esse trabalho para Campinas e região, que é o trabalho de educação ambiental. Para que eu possa ir numa escola e fazer isso, eu tenho que ter os pontos de coleta funcionando, as cooperativas equalizadas, o comprador do material da cooperativa. Então, como a Paula falou, nós temos um tripé importante aqui. Um tripé educacional, porque eu formo uma próxima geração. Um tripé ambiental, porque eu dou o destino adequado a esse material pós-uso. Isso não vai para aterro, para lixão, para meio ambiente. E o terceiro, que é o tripé social. Eu gero emprego e renda para as cooperativas. O nosso trabalho está sendo ir na cooperativa e apresentar o comprador a eles. Então, assim, a gente entra em contato com a cooperativa, procura as cooperativas que fazem a coleta na região e coloca a cooperativa em contato com o pessoal da Proecologic, que é a empresa braço da Santa Luzia, que faz a reciclagem do isopor e usa como matéria-prima nos produtos deles. Então, se a cooperativa estiver interessada, entre em contato, a gente coloca em contato com o comprador. A GIM não tem interesse comercial nenhum nisso. A gente só faz a ponte entre o comprador e a cooperativa, para que seja viável a reciclagem. Porque antes de sair divulgando sobre a reciclagem de isopor, a gente tem que colocar esse relacionamento, tem que existir, para que eles possam fazer comercialização. Porque não adianta a gente fazer uma campanha de marketing, de reciclagem de isopor e divulgar isso na região, sendo que esse isopor chega na cooperativa e não tem para quem vender. Então, o principal é colocar essa pessoa que compra com a cooperativa. Uma coisa importante, se eu for numa escola para fazer o trabalho de educação ambiental, a primeira pergunta que eu vou ouvir, tá bom, tio, e para onde é que eu mando da minha casa? Então, por esse motivo é que a gente tem que ter os pontos de coleta. O Movimento Vira Mais tem 2 formatos de ponto de coleta exclusivos para esse material, tá? Claro, existem ecopontos, multimateriais para plástico, outros plásticos, né? Papel, vidro, metal, etc. Então, o Movimento Vira Mais, quer dizer, a MEIO, seus distribuidores e parceiros, criou uma cabine coletora, que é para ambientes externos, vem com o bag, fechadinho, exclusivo para esse material, e aí vem o segundo desafio, que é educar a população a levar até a cabine, e um coletor interno, que é uma estrutura metálica com a placa indicando um PEV, exclusivo para o EPS, para o isopor ali, já com o bag personalizado, que normalmente a gente coloca ou em ambientes fechados, que não chove, não molha, ou em escolas. Por exemplo, a MEIO fica em Arujá, aqui pertinho de Guarulhos. Todas as escolas públicas de Arujá que participam do projeto Amigo da Natureza são pontos de coleta. Então o que a gente faz com isso? Alinha informação com ação. Que não tem sentido eu ir educar a criança e a criança continuar jogando o EPS da casa dela no lixo. Na verdade, o que as cooperativas vinham fazendo até então, e ainda estão fazendo em alguns casos, é enterrando dinheiro. Sim. Que isso vai para aterro.
E as prefeituras pagam um valor bem considerável para colocar isso no aterro. Então você impermeabiliza aterro, reduz a vida útil do aterro, que aterro tem prazo de validade, tem dia para começar e dia para terminar. E esse material que deveria estar sendo reintroduzido e virando um novo produto, um benefício social, ambiental, acaba sendo enterrado. E é pago para fazer isso. Então o nosso desafio, primeiro, é vencer aquele primeiro e grande problema que eu te falei, falta de informação. O segundo é estruturar com as cooperativas, com a empresa Santa Luzia, através da Proeco, que está aqui em Taubaté, atende todo o sudeste e centro-oeste do Brasil, coletando, comprando das cooperativas o EPS, o pãozinho, o isopor, e depois fazendo o trabalho com as escolas. Aí eu fecho o ciclo. E estou formando uma próxima geração, que é bem legal. Você pode encontrar a gente pelo site da GIM, www.gim.com.br, no Instagram, @GIMembalagens, e a gente tem todas as informações sobre a coleta do isopor. Lá tem o telefone da empresa, que é 19 3746 7000. E também vocês podem entrar direto em contato comigo. Assim que ligar nesse telefone, vocês podem me procurar e eu posso agendar uma visita com as cooperativas para a gente colocar em contato a Vanessa, da Santa Luzia. De forma institucional, né, mais abrangente, o Movimento Vira Mais também tem uma página no Facebook, onde a gente posta todas as ações do movimento. Temos um canal no YouTube, que é o Vira Mais, só esse. E uma coisa que eu queria também deixar registrado, nós temos aqui no Brasil, muita gente não conhece ainda, a Plastivida, que é o Instituto Socioambiental dos Plásticos. Ela trabalha no Brasil todo com todos os tipos de plásticos. Uso adequado, descarte correto, conscientização, educação ambiental são eixos da Plastivida. Então a Plastivida, dentro dela, tem um comitê de EPS, do qual inclusive eu sou coordenador. Nós temos lá várias empresas que produzem embalagem de isopor, que estão dentro do comitê, aportando recursos, tempo, energia, para que primeiro se cumpra a lei. A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi editada em 2010, era para funcionar até 2012, estamos em 2019 e até hoje nós temos lixões funcionando, temos aterros sendo licenciados e principalmente temos materiais recicláveis indo ou para o meio ambiente, ou para dentro do rio, ou para aterro sanitário. Isso não pode acontecer mais. A ideia é essa. É início de trabalho na região, né? Então a gente está... Importante a divulgação disso, para que as pessoas saibam que isso é um plástico, não é lixo e tal. E tenham a consciência em casa de fazer esse descarte do jeito certo, né? Porque descartou com o resto de comida, eu sempre brinco o seguinte com a criançada. A palavra lixo tem origem latina, lix, que traduzido significa cinza. E eu ouço de muitas pessoas adultas, lá em casa eu reciclo o meu lixo. Quando eu falo que não reciclo, a pessoa até fica chateada. Como assim? Mas eu reciclo o meu lixo? Lixo não se recicla. Nós reciclamos resíduo, limpo e seco. Esse é o segredo. Feito isso, o resto é resolvido.